Olá, treinadores! Sejam muito bem-vindos ao Spotlight de Aventureiro. Em meio à luta pela sobrevivência na linha do tempo dominada pelo Darkrai, os aventureiros foram responsáveis por formarem expedições em busca de tesouros escondidos, ao mesmo tempo em que cozinhavam um rango para os sobreviventes das resistências. Agora os aventureiros podem escolher entre duas especializações, arqueólogo, onde você é tipo uma Dora aventureira, ou então focar em fazer um rango top para a galera se tornando um grande cozinheiro. A mutação no ambiente causada pelo Darkrai afetou até mesmo os baús. Agora, ao invés de Gold ou Silver Chest, os baús são todos corrompidos, cheios de trevosidade e estão muito mais bolados que os anteriores. Assim como os baús foram afetados pela mutação ambiente, os metais preciosos também. Agora os aventureiros receberão umas barras de ouro bem diferenciadas para utilizarem como recursos básicos. Ah, e se você achou que ia usar um Item Finder na Nightmare, pode esquecer. Os aventureiros vão criar uns Item Finders boladões que serão utilizados fora da Nightmare e recompensam com até 5 vezes mais moambas de um baú de ouro ou prata comum. Mas fiquem espertos, pois não será tão simples de craftá-los. Agora não é mais exclusividade dos passarinhos lendários nem do Arceus para ter uma estátua irada. Agora tem várias outras estátuas com muitos outros Pokémon bem fodões, até mesmo os 3 cãezinhos lendários. É melhor ficar esperto, senão eles vão roer o seu chinelo. Um novo sistema irado de coleta de fósseis vai permitir que os aventureiros colecionem e juntem diversos ossos por aí, com o objetivo de formar os esqueletos de um Pokémon fóssil irado. Ainda falando sobre as coisas da hora que os arqueólogos e cozinheiros podem fazer, após abrir um baú eles podem receber uma parada muito louca que é o Rift Crystal. Esse cristal vai ser utilizado para entrar em um Nightmare Rift, uma espécie de fenda interdimensional que se liga a diversas dungeons e pode ser feita com um grupo de amiguinhos. Uma aventura e tanto. Agora, se você não tem amigos ou não curte ir nessas dungeons e prefere fazer, qualquer outra coisa, você vai poder vender os cristais pra quem quiser fazer isso, é claro. Essas novas dungeons variam em termos de dificuldade e raridade. Tem umas que são mais simplesinhas, sem muita coisa diferenciada, como o Kanga's Ranch, que é um rancho liderado por um Kangaskhan brabíssimo. Olha como ele é pistola. Tem também o Forgotten Fort, que era bastante frequentado por antigos guerreiros para guardarem suprimentos e armamentos, ao mesmo tempo em que treinavam seus Pokémon. E é claro que essas não são todas, ainda teremos as Dungeons Míticas, que são mais raras e também mais complexas. Essas exigem uns preparos adicionais para não se embolar no caminho. Mas diz aí, do you wanna play a game? Ou então, se você não curte uns jogos, dá para visitar um templo criado por uma antiga civilização para proteger as pessoas e o Pokémon. A Void Mania é como se fosse o desafio final para os jogadores de todas as profissões. Algumas coisas nunca antes vistas poderão ser encontradas por aqui. Vamos deixar que vocês descubram os segredos deste local por conta própria. No meio de toda a treta que o Darkrai causou, muita coisa se perdeu por aí. Diversas relíquias e mistérios ficaram encobertos pelo caos e destruição dessa versão alternativa do futuro. Munido com um engenhoso detector de metais e com os conhecimentos de diversas explorações passadas, os arqueólogos passaram a procurar por ruínas abandonadas e tesouros enterrados. E é claro que eles terão diversos apetrechos exclusivos para auxiliar em suas expedições. Chega de procurar ou depender de outros caras para conseguir um baú. Agora você tem uma bússola casca-grossa que vai apontar para um baú que esteja em sua proximidade. Assim você vai se tornar o mais novo Papa-Baús do Pokéx Mundo. Diversas dungeons demandam de algumas habilidades, como Light, Rock Smash, Dig ou Cut. Seria muito prático se tivesse isso tudo em um só local, não? Pois então seus problemas acabaram. Com um cinto de utilidades, que não é do Batman, os arqueólogos sempre estarão preparados para qualquer eventualidade dentro de uma dungeon. Então se liga nesse apetrecho sensacional. Uma vez por semana, os arqueólogos poderão ir no centro de escavação para ajudar alguns trabalhadores locais em tarefas em troca de recursos básicos. Os arqueólogos poderão craftar uma espécie de chave e com isso vão acessar algumas dungeons exclusivas para se aventurarem sozinhos, sem depender de amiguinhos, como por exemplo o Cian's Guardian's Temple, que foi tomado pela influência de Darkrai e agora não serve mais ao seu propósito, sabe-se lá qual tenha sido. O famoso Pokémon símbolo, amado por uns e odiados por muitos, tomou essas ruínas como seu lar, recheada de mistérios e perigos. Não deixe de fazer uma visitinha nas ruínas do Unknown. Uma ilha triangular que já foi abrigo do Pokémon DNA foi completamente transformada, tornando-se uma imagem de tudo que Sarkis representa. Tá, mas agora eu acho que eu sei o que você está se perguntando. Beleza, muito louco, legal, bacana, mas e eu que quero virar um Masterchef? Os cozinheiros precisarão de suprimentos básicos para cozinhar,
como obter suprimentos em um mundo completamente diferente do que já conhecíamos. Nada de sair por aí pescando, colhendo fruto de árvore ou catando plantinha por aí. A resposta é simples: é hora da caça. Após cair na porrada com os Pokémon corrompidos, os cozinheiros poderão recuperar alguns sacos de suprimento que eles roubaram. Em outras palavras, os cozinheiros vão obter recursos caçando normalmente. Tem muita gente por aí que adora pedir um delivery de comida, não é mesmo? Alguns sobreviventes das resistências estão ocupados com outras obrigações e funções, e também adoram um deliveryzinho. Dessa forma, diversos pedidos de entrega começaram a aparecer nas resistências, e os cozinheiros serão responsáveis para atender essa demanda dos residentes, e então serão recompensados com alguns tokens especiais. Por conta das diversas entregas que os cozinheiros vão precisar fazer, a galera entrou em acordo com o Hug para facilitar a locomoção dos cozinheiros entre as resistências. O povo que for trabalhar como motoboy, ou seria um esquadril boy, do Pokéfood terá um desconto para viajar entre as resistências. Hora de falarmos dos magníficos pratos que os cozinheiros poderão fazer. É claro que nada é tão simples, e da mesma forma que os hackers precisavam hackear os PCs, os chefes deverão mostrar os dotes culinários em um pequeno minigame de cozinha que determinará a qualidade de seus pratos cozinhados. Agora, para evitar um verdadeiro pesadelo na cozinha, além de não desligar o freezer à noite, vai ser preciso passar no desafio da panela, que definirá o quão saboroso é o prato feito, além do nível de buff que ele concederá. Chega a manteiga derrete. Dentre as variações de comida, já pensou em preparar um delicioso Mac Blaziken para o seu bichinho que curte um fast food? Já os que preferem algo mais verde e leve vai ter a Elite Salad, além de diversas outras comidinhas bem diferenciadas. E chegamos ao fim do nosso Spotlight. Nos sigam em nossas redes sociais para conferir todas as informações. Esperamos que tenham gostado e até a próxima, treinador!